Hum. Iniciando às 21 horas. Boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem, confortáveis em vossas casas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto meu para sobre deixar ir, né? É um momento em que a gente está muito dentro de casa, então estamos pensando, enfim, várias coisas são pensadas, mas é, será que a gente está realmente deixando ir? Para tal, eu chamei profissionais da área da psicologia que a gente, para poder dar um esclarecimento para a gente sobre isso. E hoje a gente vai falar com o Robson Cunha, um psicoterapeuta que eu adorei conhecer. Então, assim, vai ser um papo super legal. Nosso tema vai ser o sujeito integral e os desequilíbrios dessa totalidade, né? Vamos saber o que é um sujeito integral e tudo mais. Robson, eu vi que você já está aí. Só me diz aí, me chama para poder te chamar. Todos aqui muito bem-vindos, Ginha, Luciano, Dan, tem Fábio Brito, Cid, meu professor de inglês, Luizito. Deixa eu ver se eu acho. Que é o Robson. Pronto. Aguardando. Gente, é minha primeira live, então. Oi, Robson. Oi, Cassie, tudo bem? Tudo ótimo. Que Que bom. bom que você está aqui. Minha primeira live, então. Vamos nessa. Legal, bacana, que bom tá com esse marco, né, para você. E vai dar tudo certo, vai ser bem legal e bem leve, né? Isso, é esse o nosso propósito. E como a gente conversou hoje mais cedo, né? Se tocar um nesse projeto, então a gente tem o nosso efeito sim, né? É. Quando é pro bem, sempre toca multidões, né? Amém. Eu queria iniciar pessoal, eu vou só tentar desativar os comentários, então assim, eu vou tentar, ainda não sei, porque eu acho que quando a gente fica com os comentários ativos, acaba que a gente não presta atenção no conteúdo e o Robson tem muita coisa para falar, gente. Aí no final eu desativo e aí vocês comentam, faço algumas perguntas necessárias, tá? Enquanto eu faço isso, Robson, por favor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, porque as pessoas vão te conhecendo também. Pois é, Cassie, então, alguma coisa aí nesse universo, né, colocou a gente junto, adorei o seu propósito. Eu costumo dizer que a gente ajuda a dor encontrar o seu lugar, transformar lágrimas em sorrisos, né? Esse é o nosso propósito, apaixonado pela alma humana, pelo ser humano, pelo humano, por essa constituição fantástica que nós temos e somos, né? Pelo cérebro, por essa estrutura fascinante, jamais copiável. Já eu sei que existem computadores que pensam, o homem fez isso, mas assim, não chega perto dessa estrutura cerebral e ela traz todos os recursos que nós temos, né? Da mesma forma que os demais órgãos do corpo, a alma, né? E a psique, né? A nossa psique. Então, é essa proposta de ser que é preciso que a gente veja para que a gente possa lidar com as coisas da vida de uma forma bem leve, né? Então essa é a minha paixão, esse é o meu caminho, né? Conhecer o espírito, conhecer o corpo, conhecer a mente e essa estrutura que faz tudo funcionar numa boa, E ajudar, né, também. com toda Como certeza, né? Como qualquer psicoterapeuta, acho que o grande e maior desafio é fazer com que a pessoa passe, né, para um outro grau, né? Como a gente conversa, quando a pessoa chega e diz assim, eu não sou capaz de seguir sozinho, você aquele momento você é aquela pessoa que está do lado dela para poder ajudar ela a seguir sozinha, né? E vamos entrar no tema, já que você é assim, é apaixonado por esse ser humano eu queria fazer a primeira pergunta. O que seria esse sujeito integral?
quem seria ele? Explica pra gente o que é essa integralidade do sujeito, que somos nós. Pois é, que assim, essa é uma pergunta assim bem interessante, né? Quem somos nós? São questões que os diversos paradigmas, primeiro há 4.500 anos, através da religião, ofereceu respostas que não satisfizeram a humanidade e continuando em busca dessas respostas, a humanidade traz a mitologia, né, para explicar aquilo que a gente não sabe. E depois vem a filosofia, que dá a sua contribuição fascinante até hoje. Né? Ela é pilar do desenvolvimento humano, pilar do desenvolvimento do conhecimento. E vem a física quântica agora como um outro paradigma para tentar responder essas questões. Né? São perguntas que a humanidade não deixa calar, né? De onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, essas questões, elas precisam estar presentes, porque elas constroem um sentido da vida para a gente. Mas a vida não é só uma questão existencial, né? A gente precisa perceber que temos alma, não estamos aqui falando da alma na fé religiosa, nem na fé filosófica, nós estamos aqui falando de alma, de espírito. Incomodou muito a ciência, né? Quando a ciência percebeu que não tinha mais como postergar o reconhecimento da existência de alguma coisa dentro desse corpo, né? Mais além. Oi. Mais além, né? Exatamente, para o mais além. Então, nós temos a alma, temos o próprio corpo, que não está aqui somente para servir de morada do espírito, e nós temos a psique, né? Que é exatamente aonde ocorre a integração das nossas questões inconscientes com a consciência. E pela expansão da consciência através do autoconhecimento, da autoconsciência, a gente vai integrando aquele que somos e não conhecemos e não sabemos e passamos a nos conhecer. O corpo oferece recursos para esse processo da evolução psíquica, da evolução humana. Né? Não é só morada da alma, morada do espírito. Ele tem diversas funções, né? E o espírito é exatamente através dele que fazemos uma conexão com o divino. Mais uma vez, eu friso aqui que não estamos falando de religião. Vamos deixar a religião numa gavetinha, né? Nós estamos falando de espiritualidade, da integralidade do ser, que passa pelo conjunto de corpo, mente e alma. Se tratarmos exclusivamente a mente, é um paliativo. Se tratarmos exclusivamente o corpo, é um paliativo. E se tratarmos exclusivamente a parte espiritual, a dimensão espiritual, é também um paliativo. Então, o desenvolvimento humano, a evolução humana, a integração da psique, que nos leva à totalidade pelas vias da individuação, passa pela integralidade corpo, mente e alma. Então são três lados de um mesmo ser, né? Exatamente, né? Três instâncias, vamos dizer assim, de um mesmo ser. Alguns estudos até dizem que a psique e a alma é a mesma instância, uma instância só, mas isso traz uma complexidade maior que acredito não seja o nosso propósito aqui. Né? Sim. Você falou aí sobre essas três instâncias e ao citar as três, você acaba também pensando que dentro de cada uma existe um mundo, né? De você pensar, assim, por assim dizer. A gente pode falar de corpo, a gente pode falar uma live só de corpo, uma live só de alma, uma live só de psique. E, e todos os seus desequilíbrios, né? Mas vamos tentar fazer tudo dos três ao mesmo tempo para a gente poder, sei lá. Isso aqui, na verdade, é uma pincelando, né? Porque não tem nem como a gente falar muito profundamente sobre tudo. E Uhum. aí eu vou puxar o outro o lastrozinho, que seria a parte dos desequilíbrios dessas áreas, né? Você tocou rapidamente que você tratando um lado, você não está tratando o outro. Então, assim, é,
Me conta um pouquinho assim sobre esse desequilíbrio. A gente já viu, a gente já sabe, acho que na nossa própria vida a gente reconhece muito dos nossos desequilíbrios. Às vezes a gente não prioriza tanto a saúde, ou deixa passar algumas coisas. É, vamos, vamos ver. Então, assim, de uma maneira bem simples, né? Lógico que a gente não vai aprofundar aqui, mas vamos reduzir um pouquinho para facilitar a compreensão, para valer o tempo, né, das pessoas que estão aqui acompanhando a gente, e com o propósito de que possamos passar para quem nos ouve alguma coisa de prática para que tenha valido a pena a gente estar junto e quando a gente desconectar aqui, o mundo vai estar do mesmo jeito, as pessoas vão estar do mesmo jeito, mas nós podemos sair daqui um pouquinho diferentes, né? O nosso Verdade. olhar pode modificar em relação a esse mesmo que não tende a mudar, né? Algumas pessoas estão aí à espera, a gente ouve nesse período de contingência, dizer assim, quando a normalidade voltar, eu me permito perguntar assim, mas que normalidade é essa de voltar? Nós vivíamos no normal ou vivíamos no patológico, né? A forma de viver anterior era normal, era saudável ou era doentia? E essa traz uma proposta de saudável, né? De saúde. Vamos lá, não gosto muito desse termo, normal é normal, mas vamos lá. Será que não é esse o normal, não o normal da norma, né, cultural, da norma social, da norma religiosa. Mas será que não é esse o normal que a gente está atribuindo enquanto adjetivo para a fase anterior? E aí eu me permito que tem uma frase muito interessante no seu livro, que é essa que você diz assim, a vida é engraçada para quem sabe vivê-la para quem sabe vê-la fazendo graça, né? Então a vida está aí oferecendo sua graça, mas nós precisamos parar para ver a graça da vida, né? Então essa frase aqui, ela representa muito dessa proposta. E aí que a gente traz as 4 dimensões básicas do ser humano, né? Lógico, tem autores que trazem 7, que trazem 5, né? Mas, basicamente, nós temos uma dimensão física, uma dimensão emocional, uma dimensão intelectual e uma dimensão espiritual, né? Outros podem trazer a dimensão social, a dimensão afetiva, a dimensão profissional e outras dimensões também podem ser trazidas. Mas vamos ficar com essas 4, né? A dimensão física, que está exatamente na matéria, no corpo, que tem uma estrutura sofisticadíssima. Nós temos o que a neurociência traz com o título de neuroplasticidade. Nós somos modeláveis. O nosso código genético é aberto, é por isso que somos seres atualizáveis. E essa atualização de nós mesmos acontece na socialização, no relacionamento com os outros e no relacionamento com as coisas da vida, né? Nos atualizamos na medida em que mergulhamos com a cara e com a coragem na vida, né? Onde é que entra a dimensão espiritual aí? Para a psicologia analítica, para a psicanálise freudiana é um pouquinho diferente, mas para a psicologia profunda, para a psicologia analítica, a linha da psicologia que nós abraçamos por fazer sentido, né? Para mim, pelo menos, e para muitos ditos junguianos, né? Esse espírito, ele traz a figura do self, que é o divino que está em nós, mas é um self que estrutura a consciência e o inconsciente, né? Então é por isso que nós tendemos a fazer o bem, é por isso que não tem crime perfeito, né? É por isso que deixamos rastro naquilo que fazemos e fazemos um esforço muito grande para contrariar a natureza humana, fazendo o mal de alguma forma. Então, é essa dimensão espiritual, é esse self integrador, né? Do consciente, do inconsciente, das questões inconscientes com a consciência, ou seja, o processo de evolução, de totalidade do indivíduo, ele passa inexoravelmente pela
pela busca dos conteúdos sombrios para trazer para a luz da consciência, né? Então, é esse eu que eu não sei que sou, né? Não tenho o menor conhecimento, que a partir da socialização, do relacionamento, da forma com a qual, do modelo de resposta que eu adoto para fazer frente às situações da vida, é que eu vou me conhecendo. E através do relacionamento do outro, é porque aquilo que é meu, eu só vejo, perdão, eu só vejo no outro, né? Na figura que nós chamamos de projeção, que é um mecanismo de defesa mais comum no mundo, né? É sempre acusar o outro e atribuir a responsabilidade ao outro e culpar ao outro. E nesse processo a gente retarda essa integração, essa totalidade. Mas também vamos sem pressa, né? Temos a dimensão intelectual e temos a dimensão emocional. Então a psique estaria aí nessa dimensão emocional, porquanto é integrativa das outras dimensões, né? Então, a psique traz esse conteúdo inconsciente, traz aquilo que já é egóico, que está no ego, que está na consciência, mas vai, nesse processo que nós dissemos há pouco, vai fazendo a integração desse ser. Então, por isso, corpo, mente e alma, basicamente, né? Então, a alma está ligada à perninha da dimensão espiritual, o corpo está ligado à perninha da dimensão física, e a psique está ligada por uma perninha à dimensão emocional, né? Eu uma vez, eu tenho na minha mente, eu disse para você que não é nem né, científico, é apenas uma leitura que eu faço, que o autocuidado, ele passa por essas quatro aí que você falou, só que eu incluí, na minha cabeça, é o espiritual, ele é o mental, é a saúde, que entra pelo corpo, e a aparência. No meu caso, eu coloquei a aparência porque às vezes você descuida desse lado, até mesmo, bom, é pessoal, então eu falei, uma leitura minha mesmo, porque eu achava que eu tinha que cuidar das outras três coisas, mas a aparência não valia a pena. Só que depois, às vezes, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas cuidando muito da aparência e esquecendo das outras coisas, sabe? E quando você tá, tipo, equilibrado, entre aspas, porque você pode estar num momento equilibrado, desequilibrar, voltar a equilibrar, né? É as curvas da vida, né? Você tem, parece que uma homogeneidade em todas nessas facetas, né? Que seria do autocuidado, você cuidar de todos esses lados, né? E não é exatamente a mesma coisa do que você diz, mas você passa por esse lado, assim, de você ter o cuidado em cada instância que são desse ser integral, né? Que é essa totalidade geral. E eu gosto muito quando você fala que espiritualidade não é religião, né? Você pode até mesmo dizer que, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui bem, bem louco, que sua caneta é uma forma de divindade, né? Então, se você acredita nisso e você cultiva essa forma de divindade, isso daí também tem um valor para você. E até mesmo reconhecer isso, esse reconhecimento de espiritualidade e não de religião, faz com que você tenha respeito para com o outro, né? E consigo também as suas crenças. Se você acredita numa coisa e o outro não, você não vai mais debater sobre isso, você apenas vai concordar, porque aquilo é o que é dela, né? Então você começa a aceitar, e esse convívio também, né? Você acaba reconhecendo isso tudo. Mas você falou de uma coisa que eu acho muito interessante, que por mais que seja muito técnico, também é extremamente difundido, que a gente fala assim, meu consciente, meu subconsciente, né? Sabe essas coisas assim. E o que seria essa trazer à luz esse subconsciente? Porque o subconsciente, assim, ele meio que norteia a nossa vida, né? Ele manda mensagens, assim, o consciente capta ele, reconhece, ele meio que é tipo o general, a pessoa que manda. É a minha leitura, tá? É ele que diz assim, não, sim, volta, não. Algumas reações que nós temos também é muito do que a gente tem no que foi agregado ao nosso subconsciente, né? E fazer com que isso seja isso acaba sendo um pouco tanto quanto difícil, né? Exatamente, e esse daí é um ponto, né? Quando você diz assim, muito de nós é o inconsciente, ele atua como general, é assim mesmo que funciona, né?
É por isso que eu digo que nós não sabemos. Ah, as questões inconscientes, elas afloram de alguma forma e vão sair sempre, elas vão fluir sempre. E muito do meu comportamento, muito das minhas escolhas, muito dos meus desejos, muito das minhas vontades, muito dos meus medos, muito das minhas neuroses, não são compreendidas, não são explicadas. Por quê? Porque não são conscientes, né? Então, porque não chegaram na consciência ainda. Tem uma passagem bíblica quando São Paulo ele diz assim: o que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero eu não faço. Percebe? Então, assim, Santo Agostinho também passou pelas crises existenciais dele. E isso é que é o caminho de Damasco, ou seja, o caminho da transformação. Nós não estamos trazendo aqui como religião essas falas, mas como uma filosofia, né? São filósofos, Santo Agostinho é filósofo, né? Foi ele quem fez uma modificação no cristianismo, reviveu, mas filósofo, né? E tem livros belíssimos, livros maravilhosos de conteúdo muito rico para a construção do humano. Então, nós temos essas questões inconscientes que se tornam públicas. Por quê? Porque não conseguimos conter, está lá pulsando. É por isso que alguém diz assim: olha só, você promete, promete, promete e nunca cumpre, né? Você diz que vai melhorar, que nunca mais vai fazer isso, que não vai mais se irritar, mas você fica só na promessa, né? Então, assim, mas por que essa promessa é cobrada? Porque a gente prometeu algo que não poderíamos. Eu não vou fazer mais, não é uma promessa que se faça em matéria de humano, né? A promessa que a gente pode fazer é assim, ó. Eu prometo a você que eu vou me trabalhar, que eu vou me transformar, me tornar uma pessoa melhor, não sei quando, né? Mas que eu vou me trabalhar, vou. É a única promessa que a gente pode fazer. Então, por que a gente promete que não vai mais fazer aquilo, mas faz, mas repete, né? Porque tem uma questão psíquica ali lutando, e é uma força, é uma energia psíquica que quer vir, quer se expressar de alguma maneira. Quando a gente não dá vazão, os sonhos revelam essas questões inconscientes, né? Quando a gente não dá vazão a isso, o corpo, através de uma das suas propriedades, que é a expressão somática, né? E a psicossomática explica, o corpo adoece. O que são as enfermidades, se não sintomas daquelas questões emocionais que estão aí querendo sair, querendo ser explicadas e querendo chegar à luz da consciência para ser elaborada. E quando são elaboradas, as enfermidades se curam, desaparecem, né? Quantos cânceres a gente tem aí curados, quantas enfermidades, né? Não sei se respondi a sua pergunta, Cassie, mas acredito que Você está por aí. super respondeu, não só respondeu, como eu me vi na sua resposta. Porque, assim, essas lives, elas são, na verdade, uma forma em que eu estou tentando me tirar dessa zona de conforto e fazer com que eu consiga resolver umas coisas inconscientes que eu não sei. Porque, assim, eu consigo reconhecer o meu caminho, eu consigo até mesmo falar sobre ele. Mas eu não conseguia, assim, meu Deus, eu vou sentar para escrever o meu livro. Desde os 8, para quem não sabe, assim, desde os 8, eu sou uma escritora, eu nasci escritora. Eu acho que nasce algumas coisas na vida e você vai adquirindo outras coisas. Desde os 8 anos eu tenho uma ideia de livro, mas ele nunca saiu do capítulo 2. Eu não achava, não, eu vou terminar, vou terminar, vou terminar, nunca terminando. E quando a quarentena chegou, o livro está crescendo, sabe? Porque eu me vi à disposição de fazer isso, assim, eu precisava fazer. E a partir daí eu comecei a ganhar força, sabe, assim, de questões, enfim, pessoais e que tipo, opa, eu posso, opa, eu não sou burra, opa, eu não sou essa, eu tenho criatividade, eu tenho essas coisas. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, mas ao mesmo tempo eu me mantinha numa posição que era de confortabilidade, de não me expor, assim, não é, eu não sou tímida, eu não tenho nem um pouco de timidez.
Mas quando um amigo meu falou assim, ah, esse livro vale umas lives, eu digo, hã? Por quê? Não, 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 não. E aí ele ficou cozinhando no meu ouvido. Eu digo, tá bom, eu vou fazer, para ele ficar quieta, né? Mas assim, entre dizer que vai fazer e fazer, gente, é muito complicado. E aí eu passava assim, eu ficava, não, não vou fazer isso. Ninguém vai nem assistir. Quem é que vai olhar pra mim? Ninguém. Não vai aparecer ninguém. Que horas eu vou fazer isso? Não dei, sabe, eu comecei a botar vários porquês. Aí um dia, que foi semana passada, eu acordei na decisão. E aí saí mandando mensagem, né? Eu já tava com o nome do Robson, eu já tinha o nome da Tereza, que é amanhã, já tinha o nome de Marcos, que vai ser na quinta, e mais outros nomes de pessoas que não puderam. E aí eu fui falando assim, mas cada vez que eu mandava mensagem para vocês, era tipo, eu tava arrancando meu braço, aí eu tava arrancando o outro. Era como se eu tivesse sido assim, esquartejada por mim mesma. É dor, eu não consigo explicar, mas era uma dor. E aí, tudo organizado, tudo bonitinho, pá, tranquilo, agora vamos postar. Meu Deus do céu. Eu falei até com Dia Rodrigues, ela tá aqui, eu chamo ela carinhosamente de Dinha, ou de Dinda, porque ela foi uma madrinha profissional e a gente se encontrou na vida e, enfim, nós temos uma amizade muito forte. Eu digo, Dinda, eu ainda bem que eu não tinha almoçado na hora que eu postei, né? A primeiro card de divulgação. Aqueles friozinhos que sobe, que desce, e aquele que sobe, sabe? Assim, um vai para a terra e outro vai para o céu. Bateu no estômago, meu irmão. E na hora, foi assim, tipo, eu tremia, eu fazia assim, sabe? Eu digo, não vou postar, não vou postar. E aí eu só fiz o partar o dedo, pá. E saí assim, tipo, sai. Não, aí saí assim, não queria ver, é realmente uma coisa que me incomoda, mas eu sabia que eu tinha que vencer, porque, enfim, a gente precisa ver essas coisas da vida, né? E foi, né? E aí eu tô aqui, falando com você. Então, assim, são coisas que todos nós passamos em determinada questão, não seja por exposição, não seja, enfim, são vários fatos. E um outro fato que você falou aí sobre a psique ou alguma coisa fazer com que o seu corpo adoeça, eu acho que vai até além de câncer. Câncer é mais a grande questão. Eu tenho pessoas na família que, assim, apareceu um câncer e ele foi embora por conta de cabeça mesmo. A gente percebe isso, né? Mas eu tenho uma reação, tinha uma reação Toma. somática, somática, que qualquer momento em que eu me estressava demais, assim, que remetia a um momento da minha vida, as minhas mãos, elas ficavam em brasa, vermelhas, sabe? E eu não fechava. Eu ficava com a mão assim, era muito ruim. E teve um dia, assim, várias e várias vezes, vários e vários momentos, de várias pessoas, assim, sabe, é, desencadearem isso, assim, a situação da pessoa. Aí teve uma hora que eu falei assim, eu não vou mais ter isso. Eu não vou mais somatizar isso. Era mão e pé, era horrível, porque além de você não conseguir botar, eu não conseguia botar o pé no chão, eu só vivia com o pé no chão sem sapato, porque tudo incomodava e o chão relaxava bastante porque era friozinho. O aspecto também visual era feio demais. Eu digo, eu não vou mais fazer isso. Passava uma semana com as mãos em brasa e 1 ou 2 meses para cuidar disso. Eu fiz, eu não vou mais. Eu decidi naquele dia que eu não ia mais fazer isso. Eu não vai mais ter isso na minha vida. E não teve. Porque assim, não, peraí. Vamos, não é mais isso, não vai somatizar mais nada, não. Vamos tentar resolver isso. Era encarar essas coisas também. É importante, sei lá. É um caminho que a gente tem que trilhar, né? Que, enfim, pode ser uma somatização nas palmas, nas mãos, né? Como um câncer. Enxaqueca, né? Tem um monte aí de enfermidades, a fibromialgia, né? Então, o corpo ele tem uma das propriedades nessa integralidade que a gente traz, de expressar através dos sintomas as questões emocionais. Então, não adianta ir para a medicalização do corpo sem resolver as questões emocionais. A gente vê aí uma indústria da cirurgia bariátrica, né? Com o propósito de reduzir a obesidade, mas não adianta muito se essas questões emocionais não forem resolvidas, porque a estrutura ela é diminuída para receber um volume menor de alimento, o cérebro vai passar a se adaptar,
Mas se a gente não resolve as questões, aquela compulsão pelo alimento, pela comida, ela vai para o álcool, ela vai para o jogo, né? Ela vai para a aposta, ela vai para algum lugar, porque é energia psíquica. E é como água. A gente pode fechar uma comporta, ela vai construir um caminho de desvio, mas ela vai, a vida flui e nós não conseguimos conter a vida. E toda vez que a gente oferece uma tensão oposta à vida que quer fluir, a gente causa uma neurose, a gente causa um dano, a gente causa um estrago. E que vai afetar essas três instâncias: o corpo, pela somatização, a psique, pelo desequilíbrio emocional, e o espírito pelo desequilíbrio, pelo desajuste vibracional também, né? Então, é essa integridade que é preciso que vejamos, que tenhamos essa consciência, para que a gente possa, muitas vezes, até explicar por que que eu não consigo, ou então por que que essa pandemia está potencializando a minha ansiedade, está me transformando, né? Então, quando a gente tem uma visão única, né, de uma das dimensões, é lógico que a leitura de mundo que a gente vai fazer, ela não será completa, ela não será plena, né? E aquela parte da leitura que a gente não consegue fazer porque a gente não olha para as demais dimensões, vão produzir um comportamento, vamos dizer assim, neurótico, certamente patológico, né? Porque não vai se sustentar em uma única perna, né? Não é só cuidar do corpo, não é só isso que nos faz falta, é esse trato da integralidade. E aí eu vou levar para uma pergunta. Como é que é possível fazer com que esse tripé, porque na verdade é um tripé, né? Ele fique em pé adequadamente? Como é esse caminho? A gente consegue tratar, ver, sei lá, como é pôr essa luz nessas instâncias e formar um ser humano forte. Pois é, Kessia. Então, assim, quando a gente não está. Quando você disse assim, poxa, eu coloquei os meus pés descalços no chão e eu melhorava porque o chão era frio e me acalmava. Na verdade, a sensação era térmica mesmo, você tinha essa sensação térmica. Mas o que acontecia com você e que lhe estruturava, o que lhe trazia, né, para a plenitude, para o controle do que você estava sentindo, na verdade, é a sinestesia, é o tato. Os seus dois pés no chão informam ao cérebro que você está em terra firme, que você está segura, né? Que o nosso sistema de propriocepção, que é a percepção, se eu estou inclinado, se eu estou voltado para a direita, eu fecho os olhos e sei se o meu braço está para a direita ou se ele está para a esquerda. Então, o cérebro não precisa ver. Né? Então, esse sistema diz para o cérebro, ó, está tudo bem aqui embaixo. Né? E você conseguiu administrar aquela situação e sair de um estado de ansiedade. Então, veja, são esses recursos que a gente precisa conhecer. Robson, eu tenho que fazer uma especialização em neurociência, em neuropsicologia, para viver melhor. Não, não necessariamente, né? Mas, assim, é parar. E tem uma outra frase muito interessante que você traz no seu livro, é assim, e que Nietzsche já dizia isso, né? E que a pandemia está dizendo isso e a gente não está ouvindo. Como eu poderia entender que para continuar eu devia parar? Né? Então, a resposta para essa pergunta está no seu próprio livro, Cassie, quando você diz isso. Porque nós precisamos mesmo parar para saber, primeiro, o que está acontecendo comigo. Segundo, como foi que eu melhorei? O que foi que eu fiz de diferente do que estava fazendo? O que eu passei a fazer? Ou o que eu deixei de fazer? A gente só consegue dialogar se pararmos. Se pararmos. O autoconhecimento só é possível quando interrompemos a vida. Nem todos que passam por uma situação de experiência se transformam, amadurecem, se fortalecem, né? Somente aqueles que pararem para dialogar com a experiência, que pararem para analisar os efeitos daquela experiência em mim, né?
Então, os efeitos do relacionamento em mim, sabe? As reações do outro, o que sentir com o que o outro fez, com o comportamento do outro. Eu só evoluo se eu parar para analisar isso aí e fazer a curva, deslocar, né? O meu foco de atenção, a minha energia no outro, culpabilizando o outro, para trazer isso para mim, né? Para trazer isso para mim. Alguém que diz assim, poxa, o meu marido, isso está uma questão fantástica, né? Os atritos, os conflitos domésticos estão aumentando. A parte mais pesada da casa sou eu quem faço, o meu marido fica deitado no sofá. Mas sim, ele é folgado? Será que a pergunta é essa? Por que você está deitado no sofá enquanto eu estou sobrecarregada? Você não enxerga isso? Talvez as perguntas não sejam essas, né? Talvez a pergunta seja, o que é meu nisso aí, né? Eu venho concedendo, 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 tolerando, 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 renunciando, 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 me calando, me calando, me calando, me contendo, me contendo, me contendo. O que é que acontece? O sistema que se auto-organiza, se auto-organizou, né? Então agora eu venho, já não aguento mais, explodo e cobro, e adjetivo, e culpo, e condeno, né? Eu julgo, atribuo uma pena e executo pena sobre o outro que está deitado no sofá, né? Eu passo a vê-lo de uma outra forma, quando na verdade o estar deitado no sofá tem alguma coisa que é minha, né? E que estava atendendo a mim até um determinado momento. Se não está atendendo mais, eu preciso me expressar e dizer, né, que aquilo passa a me incomodar. Então, é essas paradas, Kessia, que faz com que a gente arme o tripé, né? Na metáfora que você faz. Eu preciso trazer esse tripé, mas cada um no seu tempo. Não adianta a gente dizer, olha o tripé para o outro, né? Oh, você só está olhando para a dimensão espiritual. Não adianta teorizar isso. Cada um de nós tem um tempo. E essa reorganização desse tripé, essa estruturação do ser, ela só acontece no movimento do próprio sujeito. Não adianta convocarmos, não adianta incomodá-lo ou tirá-lo da zona de conforto ou levá-lo. É lógico que terapeuticamente tem técnicas para a gente levar a sombra do outro para o outro, porque a sombra dele ele não conhece. Mas uma escuta atenta e qualificada percebe e vai ajudando o outro a perceber o que é invisível naquele comportamento, né? O que é um conteúdo inconsciente não percebido, não sabido, né? E ajudar o outro a explicar os seus próprios comportamentos, os seus próprios desconfortos. Robson, todo mundo precisa fazer terapia. Eu digo assim, ó, nós somos autônomos e temos uma estrutura fascinante para essa integração por nós mesmos. Agora, quando a gente tem um sentimento, uma sensação de que aquele desconforto, eu não estou conseguindo sair dele sozinho, a gente precisa pedir ajuda, né? Mas, assim, o sono tem propriedade psíquica e é vital. Se não dormirmos por uma quantidade de tempo, a gente entra no processo de delírio e a gente morre. Se nós formos impedidos de sonhar, e todos nós sonhamos, alguém pode dizer, eu não sonho. Não, sonha, mas não lembra, mas tem técnicas para lembrar do sonho. Mas o simples sonhar tem uma propriedade de reorganização psicológica, né? Que basta a gente dormir, a gente já está reorganizando a memória, a gente já está reorganizando a psique, né? Os sonhos trazem, através de símbolos, aquilo que a nossa consciência precisa saber. Se a gente não faz terapia, o sonho está trazendo para o consciente através de símbolos, né? E tem toda uma interpretação do próprio sujeito. Então, isso faz parte da autonomia. Quando Cassie colocou os pés no chão, ela teve uma resposta da sua própria autonomia. O cérebro já fez uma leitura daquilo e já entendeu que era possível estruturá-la. E o cérebro fez muito mais. Ele abortou, vamos dizer assim, de uma forma bem simplista e bem reducionista, a produção de neuroadrenalina ou a circulação de adrenalina na corrente sanguínea, que deixava ela no estado de alerta, né? E passa a estimular a produção através das glândulas
de ocitocina, pelo simples fato de ter colocado o pé no chão. Então, eu acho que a gente traz isso assim para mostrar que somos autônomos, né? Nós somos dependentes, é outra coisa, e não tem conflito, não tem paradoxo. Mas nós somos sujeitos autônomos. Agora, só podemos exercitar essa autonomia com coragem e com seriedade, olhando para nós mesmos, né? E analisando antes de culpar ou condenar, ou de procurar culpados, ou de apontar para o outro, o que é que eu estou sentindo com essa experiência? Aonde estou sentindo? Né? O que é meu? O que é do mundo? O que é do outro? O que é que eu mudo em mim? Porque fora a gente não pode mudar. Né? Eu costumo dizer, talvez alguém já tenha ouvido, que quem muda o outro é o cirurgião plástico, mas o outro vai estar completamente anestesiado e o cirurgião plástico armado. Né? Então a gente não vai mudar o outro, a gente não vai mudar o mundo, senão a nós mesmos, que já não é fácil mudar a gente, imagine, né, se a gente tivesse que mudar alguém para sermos, para vivermos numa situação de bem-estar com os nossos apesar de, né? Você falou aí sobre os símbolos e sonhos, né? Cada um tem o seu. E assim, em determinados momentos da minha vida, meu avô sempre foi uma figura muito importante para mim, né? Meu pai ele faleceu muito cedo e ele era avô, ele não se tornou nosso pai, meu e do meu irmão. Ele era nosso avô, sabe? Então, assim, ele fazia a figura paternal, a figura masculina pra gente, mas ele era nosso avô, a gente sabia que ele era nosso avô, sabe? Ele não queria ser mais do que isso. E, assim, ele já faleceu, e todos os momentos em que, assim, eu tava numa situação X, eu sonho com ele. Aí eu sempre sonhando com ele, e aí uma vez eu cheguei na minha terapia, né? E a minha psicóloga não tinha muita coisa para dizer. Eu cheguei, não tenho hoje nada mais para dizer, não. E que foi que ela falou assim: você tem sonhado? Aí eu sonhei. Sonhei com meu avô, aí eu contei o sonho, do como é que foi o sonho e tal. E aí eu falei, mas faz sentido, porque era assim, tipo, eu lembro muito bem, por ter contado, eu lembro, né, que encontrei com ele e assim, eu tava tentando levar ele para algum lugar, mas assim, é engraçado, porque normalmente eu sonho com que eu tô nua, né? Algumas vezes a gente tá nu, que eu tô nua, mas assim, algumas vezes eu fico querendo achar uma roupa, e nesse sonho especificamente isso não me incomodava, né? Eu tava com ele, sei lá, enfim. Aí ela fez assim uma análise super. Depois que eu terminei, ela fez: não, seu avô é uma figura que te concede uma certa responsabilidade, um conforto e tal. E foi falando, eu falei, tem sentido, tem muito sentido, porque realmente ele me dava uma certa segurança, né? Segurança, sei lá. E sempre nesses momentos em que eu tava precisando dessa segurança, ele me aparece no sonho, sei lá. O meu subconsciente diz: olha, aí, essa figura tua, que é importante. E é importante mesmo a gente tentar lembrar dos sonhos. Não sei se. Não, nem todos a gente lembra, né? Nem sei se a gente precisa analisar todos, que é diferente. Você sonhei com um dente, vai morrer, né? Tem essas significâncias dos sonhos que às vezes eu digo, gente, pelo amor de Deus, para com as crenças. Tem muita coisa de R$ 9,90 aí nas bancas de revista e gratuitamente na internet, que nos distancia do processo de individuação, né? Da construção da nossa totalidade, né? Porque isso vende, né? A análise dos sonhos, se sonhar com o dente morre, se sonhar, né? E na verdade não é bem assim. E também a análise dos sonhos é uma técnica terapêutica que ajuda na brevidade do processo terapêutico, porquanto o conteúdo dos sonhos são formações também do inconsciente. Né? Então, tem muito material psíquico nos sonhos, e os sonhos trazem esse material psíquico. Vê como o Criador é sábio, né? E perfeito. Por que, que a gente sonha? Por que, que vem o seu avô no seu sonho? Por que, que você se sente despida no seu sonho? Então, o sonho está dizendo ali que tem uma insatisfação, que tem um desconforto em alguma área da sua vida. Né? É por isso essa sensação de estar despido. Isso aí mostra que o inconsciente está tentando dizer que em algum ponto, na função, na atividade profissional, na atividade pessoal, na espiritual, seja lá onde for, tem algum ponto que não está alinhado com o céu, com a sua essência. Você está fora de lugar
em algum ponto. Se a gente puder simplificar, esse sonho traz isso. Mas por que que vem a presença do avô? Ele também é um símbolo que o inconsciente usa e só vai fazer sentido para você, porque o sonho é do sonhador. Então, mas o que é que eu quero dizer com isso? O mecanismo psíquico traz o onírico através do sonho para que a gente não acorde. Se ele fosse falar a verdade numa linguagem egóica, compreendida facilmente pelo consciente e trazendo essa mensagem de uma forma literal, nós nos chocaríamos, não teríamos estrutura para suportar aquilo e acordaríamos também. E o propósito é integrar o conteúdo inconsciente ao consciente, mas sem traumatizar, sem causar um dano maior, né? E sem interromper o sono. Então, veja que a natureza é perfeita, é por isso que isso nos encanta e nos movimenta, né? A estarmos estudando essa estrutura cerebral, essa psique, que é assim um mundo, né? É realmente encantador. Então, os sonhos dizem muita coisa, né? E fazem parte do processo de integração para a condução dessa totalidade. Sonhar já é da natureza humana e já tem efeitos na psique. Se nós criarmos o hábito de, antes de acordar, com os olhinhos fechados, a gente for resgatando aquelas imagens, a gente potencializa esse efeito reorganizador da psique, né? Que já é natural. Se a gente escreve, faz um livrinho de sonhos e de vez em quando brinca com eles e vai lá e resgata, a gente potencializa a potencialização do efeito natural reintegrador da psique, né? Se a gente leva para um processo terapêutico as questões dos sonhos, né? E a gente analisa aquilo no set terapêutico, observe, a gente potencializa o que nós potencializamos e que potencializamos daquilo que já é natural, né? Que é Que é da natural. própria natureza humana, entende? Perfeito. Perfeito. Eu tentei já fazer um caderninho de sonhos, mas a vida é muito agoniada e agitada que não consegue. É muito legal e a gente vai vendo que quando a gente vai elaborando as nossas questões inconscientes, o padrão do sonho muda, né? Uhum. A qualidade do sonho muda, né? Os símbolos trazidos no sonho mudam, né? Então, assim, mas teremos sempre situações a serem reorganizadas, trazidas pelo sonho, enquanto houver ar nos pulmões, até o último suspiro, porquanto nós somos um complexo psicológico. Quando a gente diz complexo psicológico, não é que sejamos complexados, somos, mas não é nesse sentido do senso comum. Complexo psicológico é que tem uma ferida que a gente toca, que faz doer a outra, que faz doer a outra, que faz doer a outra. A gente traz uma questão que vai puxar uma outra questão, que vai puxar uma outra questão, que vai puxar uma outra questão. Robson, isso vai me deixar por toda a vida no set terapêutico? Não. A gente dá brevidade, pode a brevidade de um processo a partir da psicossomática, a partir da análise dos sintomas, a partir dos recadinhos que os sonhos estão trazendo, né? E com outros pontos que a gente pode ajudar o sujeito a tratar seus desconfortos e as suas questões com brevidade. Entende? Nossa, eu adoro conversar com você. Primeira vez que eu conversei com você semana passada, eu falei com a Rafa, eu fui lá para Rafa, o Robson ele é muito gente boa, muito fofinho, eu adorei falar com ele. Que legal, E gostei de ela, você não, eu também. também adoro. Uhum. E eu quero muito te agradecer, sabe? Se a gente está caminhando para o nosso finalzinho, né? E eu vi aqui alguns comentários que algumas pessoas já estavam precisando ouvir isso. E eu acho que foi até uma ideia bastante interessante ativar os comentários para as pessoas também realmente focarem no que estava sendo dito. E algumas coisas também que você disse sobre o caderninho de sonhos, sobre, sabe, o equilíbrio, né? Tentar o equilíbrio e tratar o parar e observar. Gente, realmente é importante demais isso. Eu falo por ser um fato desse, de às vezes parar, sabe, de isolar, enfim. Cada um tem o seu processo, né? E se você puder fazer suas considerações finais, falar para quem está nos ouvindo, eu. Eu espero que tenha valido a pena, né? Eu espero que os seus propósitos, nobres propósitos, que assim,
também tenham sido atingidos e que venham a se complementar, né, a ser atingidos nessa caminhada que você está escolhendo. Desculpe. Eu queria trazer aqui dois pontinhos que, assim, se a gente permanecer do mesmo jeito, nós teremos um futuro provável. Já é provável, porque se a gente não mexe com a gente, o futuro está aí projetado. Nós podemos mudar o curso da nossa história, podemos, qualquer que seja a nossa história, né? E transformarmos esse futuro provável, se continuarmos somente reagindo às coisas que nos acontecem, num futuro possível, porque nós podemos transformar e trazer para esse futuro a possibilidade que a gente quiser. Não é filosófica somente a questão, né? É por todo esse construto da integralidade, corpo, mente e alma. Um pouquinho dos recursos, né, desse corpo físico nós trouxemos aqui. E tudo que nós pensamos, o cérebro ajuda a gente enxergar aquilo que interessa para os nossos propósitos. Por que o livro de Cassie saiu? Porque isso foi uma vontade que teve o apoio do pensamento e o cérebro faz a parte dele, vai desprezando o que não contribui para a produção do livro e vai trazendo para o foco de atenção aquilo que contribui. É a atuação autônoma, né? Dessa estrutura cerebral fascinante e que tem o nome Sistema de Arrecadação Reticular, né? Então, os nossos propósitos podem nos ajudar muito a transformar esse futuro provável no futuro possível. E o que é esse futuro possível? É resistir à tentação do mesmo, né? Do mais do mesmo, da forma com a qual, do modelo de resposta que a gente vem dando para as coisas da vida. Alguém disse assim para mim, e eu me permito porque tenho autorização para dizer isso, essa pessoa me disse assim, aquela coisa de querer morrer me fez viver. Então, veja bem, num processo depressivo, aquela vontade de deixar a vida, simplesmente, se apenas reagisse, teria tentado, né? Mas como oferecer uma resistência, uma força igual e contrária, fez da vontade de morrer uma vontade de viver. Então, isso é possível em qualquer situação pela qual nós estejamos passando. Eu espero que tenha ficado mesmo alguma coisinha, porque toda escolha que a gente renuncia a outras. E aquilo que vocês que estão aqui renunciaram, né? Que o conteúdo que foi levado tenha valido a pena essa renúncia que foi feita. É o que eu posso esperar. Ai, muito obrigada mesmo pela sua presença, Robson. E eu fico muito feliz, sabe? E eu fico feliz também porque os comentários que estiveram aqui, isso aqui foram. Eu acho que a gente conseguiu, né? O nosso propósito, que era apenas um, eu acho que um a gente conseguiu tocar. E isso aqui me deixa com o coração, sabe? Eu brinco que a gente. Eu falo assim, eu tenho feito uma meditação que eu adequei a mim mesma, né? Que a gente fala assim, não, se cubra com a energia de Jesus Cristo, né? E fica ali dentro. Eu digo, não, porque eu, do jeito que eu sou, eu posso chegar e furar a energia de Jesus e assim, não vou ficar aqui dentro, não. E aí eu brinco que eu falo assim, hoje eu faço uma meditação que minhas células, elas são embebidas pela energia dourada de Jesus. Porque aí eu me torno eu o escudo e não alguém me cobrindo. Então, de certa forma, até eu sou capaz de se seguir. Ó, eu tô vendo aqui, a gente tem 6 minutos. Aí tem uma pergunta que alguém está pedindo para responder. Gente, eu sou muito amadora nessa questão. Igor, meu livro eu já terminei. Esse pequeno já. O outro é uma literatura de fantasia. Ele vai demorar um pouquinho, que é o que eu comecei com 8 anos, mas ele é muito bom. O meu querido Juan, que é meu professor de inglês, que ele está me abandonando, ele fez assim, uma pergunta referente à desordem. Nos disse que que pode ir no corpo psicossomático e que temos uma força vital que nos leva à compulsão. Sendo humanos, temos algo em comum. Tem uma dica para encontrar a ordem dessa desordem? Você pode ler novamente a pergunta? Ele fala assim, que referente à desordem,
que o nosso corpo psicossomático tem uma força vital e que nos leva à compulsão, a depender de alguma situação, não é isso? Sendo humanos, nós somos, de certa forma, comum. Então, assim, teria uma dica que fosse geral? Eu Olha, acho que foi isso. a compulsão ela tem uma questão de um cunho inconsciente. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que nós somos seres singulares, nós somos seres únicos. Eu questiono muito toda essa construção que vem assim, como enriquecer, né? Como sair do desespero, como sair da, sabe? É como fazer um bolo de cenoura, tá? A gente faz um bolo de cenoura se tiver um como, mas a gente não trata uma alma, a gente não trata o ser humano se a gente tiver um como. Alguém me perguntou, eu perguntei a alguém, como é a sua depressão? Aí o outro pode dizer, você estuda tanto para não saber como é depressão, nós estudamos para saber como é a depressão sua. Se você não me disser, eu não saberei. Porque cada depressão é uma depressão, cada ansiedade é uma ansiedade. Cada angústia é uma angústia, entende? Cada desordem é uma desordem. Então, não dá para a gente trazer assim um como, e isso faz autoajuda. Agora, se eu puder dizer um como, vamos ler literaturas lúdicas e vamos ler livros de poesia. O cérebro, quando recebe isso, pode deixar que ele faz o trabalho dele. E o próprio caderno de sonhos também que você falou é uma dica para a gente tentar entender até mesmo essa compulsão, né? E Perfeito. entender. E você falou outra coisa que eu acho que é a dica que também é muito importante, que é você não reproduzir o mesmo, né? Você tentar fazer algo diferente, de tipo, esse normal que você sempre está fazendo, que é o que você não quer. É muito válido, assim. E eu fiz isso, tipo, eu saí da minha zona, né? Tô tentando sair da minha zona, que é normal, que é tranquilo, que é confortável, E né? você também usou um recurso cerebral da nossa estrutura. Quando você falou, eu mentalizo isso, né, que a célula está se regenerando e que o cérebro não diferencia realidade de imaginação. E se você visualiza que a célula está se corrigindo, que o seu núcleo é alterado, está se modificando, isso acontece. O cérebro sabe o que fazer com essa imaginação, entende? Não é filosofia, não é psicologia positiva, não é autoajuda. Isso é científico. E bom. Temos 3 minutos, já vi aqui que tem gente que pediu para deixar a live gravada. A gente vai encerrar agora, mais uma vez agradecendo ao Robson. Tem gente dizendo aqui que precisa que você volte novamente. Olha só, Robson, imagina a gente de novo aqui outra vez. Eu vou adorar. Para os bons E propósitos a gente tem. eu vou tentar fazer uma ediçãozinha também para mandar para você. Se você quiser postar também na sua página, tá tudo Tudo bem. tranquilo. E eu queria muito, de novo, agradecer vocês, a todo mundo que participou, Lude, tô vendo o Danilo, tô vendo meu lindo professor de inglês que me abandonou, minha Dinda, meu professor também, Igor, meu treinador. Então, assim, todo mundo aqui, não consigo ver todo mundo, mas eu quero só falar que amanhã, meus 2 minutinhos, amanhã a gente vai ter um outro tema que o Robson pincelou, que vai ser essa responsabilidade dessas tomadas de decisões e de quem é essa responsabilidade. A gente vai estar com uma outra psicoterapeuta, a Carla Rabá, nesse mesmo horário, e vai dar continuidade, né? Porque a gente está fazendo essa sequenciazinha que é para vocês, todos nós, assim, sabe? Irmos dormir, botar o nosso subconsciente para trabalhar, né, Robson? Isso, com certeza. Então tá, gente. Muito obrigado. Voltem amanhã, porque o conteúdo vai continuar igual a esse. Robson, muito bom ter você Beijo aqui. no coração de todos e o grato sou eu, Cass, pela oportunidade de estar ajudando de alguma forma. E que Deus abençoe aí o seu projeto e o seu propósito. Amém. Tchau, gente. Até amanhã. Quem ficou com alguma dúvida, manda lá no meu direct, tá? Beijo, gente. Beijo, tchau.